Capítulo 1. Livro. Shirley foi um homem decidido, alguém que sabia exatamente o que queria da vida. Desde jovem, ele se destacava por sua determinação e foco. Cheio de sonhos e planos, vivia cada dia como uma nova oportunidade, buscando experiências que o fizessem sentir-se vivo. Naquela noite de carnaval, embora não fosse fã da festividade, ele ansiava por uma festa vibrante, repleta de energia e alegria. Com o coração acelerado e uma expectativa fervilhante, saiu de casa, desejando se deixar levar pela atmosfera contagiante. Ao entrar no carro, Shirley sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Ele estava em busca de algo que o tirasse da rotina, algo que o fizesse sentir a adrenalina correr em suas veias. No entanto, a euforia logo se transformou em um momento de descuido. A noite de carnaval. Enquanto dirigia pelas ruas desertas, a adrenalina do carnaval começou a se dissipar. O trânsito estava vazio às 3h37 da manhã da madrugada na BR-101, e a sonolência começou a se instalar. Com a mente repleta de ideias para um novo projeto, um sonho que ele vinha alimentando há meses, Shirley sentiu seus olhos pesarem. Ele tentou se concentrar, mas a luta era em vão. As imagens da festa, com suas luzes brilhantes e risadas ecoantes, começaram a se misturar com a escuridão que se aproximava. De repente, em um instante fatídico, a escuridão tomou conta. O carro subiu no meio-fio a 50 km por hora, tombando e quebrando a tranquilidade daquela noite. O som do metal se retorcendo e o impacto violento foram seguidos por um silêncio ensurdecedor, como se o mundo ao redor tivesse parado. O despertar no hospital. Quando Shirley finalmente despertou, a luz branca do hospital o ofuscou. Ele estava deitado em uma cama, cercado por médicos que falavam em sussurros, tentando avaliar sua condição. A dor na coxa era intensa, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, fazendo-o contorcer-se involuntariamente. Mas o que mais o aterrorizava era a confusão em sua mente, uma névoa densa que o impedia de compreender o que havia acontecido. Ele tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. O que havia ocorrido? Como ele chegou ali? Ao olhar ao redor, avistou seu pai sentado ao seu lado. O homem que sempre foi seu porto seguro agora parecia um desconhecido, com lágrimas nos olhos e uma expressão de preocupação estampada em seu rosto. Aquela imagem partiu o coração de Shirley. Ele queria confortá-lo, dizer que estava tudo bem, mas as palavras não saíam. A sensação de impotência o envolveu como um manto pesado, sufocando sua vontade de agir. Memórias fragmentadas. Tentou lembrar-se do carnaval, das risadas, da música, da dança, mas tudo o que conseguiu foi um vazio ensurdecedor. A imagem do carro tombando se misturava com flashes de luzes coloridas e rostos sorridentes que pareciam distantes e irreais. O que antes era uma festa vibrante agora se tornava um pesadelo. Shirley se sentia perdido, como se tivesse sido arrancado de sua vida e colocado em um mundo desconhecido, onde nada fazia sentido. Os médicos continuavam a falar, mas suas vozes soavam distantes, como se ele estivesse ouvindo através de um túnel. Ele queria entender, queria saber o que acontecera, mas a dor e a confusão o mantinham preso em um labirinto de incertezas. O olhar preocupado de seu pai o seguia, e Shirley percebeu que a preocupação não era apenas por sua saúde física, mas também por sua mente, por quem ele era e quem poderia se tornar após aquele incidente. Reflexão e esperança. Enquanto a noite se arrastava e a dor começava a se tornar uma presença constante, Shirley decidiu que precisava lutar. Ele não poderia deixar que aquele acidente definisse seu futuro. Com um esforço imenso, concentrou-se em uma única coisa: sua paixão, seus projetos, seus sonhos. Ele se lembrou das metas que havia estabelecido, das promessas que fez a si mesmo. A vida era feita de altos e baixos, e ele estava determinado a superar esse obstáculo. Com os olhos fixos no teto do hospital, Shirley fez uma promessa a si mesmo: assim que se recuperasse, ele iria retomar seus planos com mais força e determinação do que nunca. O carnaval poderia ter sido interrompido, mas sua vida ainda estava repleta de possibilidades.
Ele sabia que, apesar da dor e da incerteza, havia uma luz no fim do túnel, e ele estava decidido a encontrá-la. O caminho para a recuperação. Nos dias que se seguiram, Shirley enfrentou desafios físicos e emocionais. Cada movimento era uma luta, mas ele se lembrava da promessa que fizera. Com o apoio de seu pai e dos médicos, ele começou a se reabilitar. Cada pequena conquista, como levantar-se da cama ou dar um passo, se tornava uma vitória significativa. A dor ainda estava presente, mas Shirley aprendeu a canalizá-la em força. Ele começou a escrever sobre suas experiências, transformando a confusão e o medo em palavras que poderiam inspirar outros. O acidente, que inicialmente parecia ser o fim de seus sonhos, tornou-se um novo começo, uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. A nova perspectiva. Com o tempo, Shirley percebeu que a vida era mais do que festas e celebrações. A verdadeira festa estava em viver plenamente, em abraçar cada momento, mesmo os difíceis. Ele se reconectou com seus sonhos e, agora, estava mais preparado do que nunca para enfrentá-los. O carnaval poderia ter sido interrompido, mas a vida de Shirley estava apenas começando a se desenrolar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Com uma nova perspectiva, ele estava pronto para abraçar o futuro, cada dia uma nova oportunidade de celebrar a vida.